Então, vamos dar continuidade ao nosso módulo de segurança de dados, da unidade definir regras de compartilhamento. Então, vamos iniciar esse tópico aqui, definir um grupo público. Antes de criar uma regra de compartilhamento, é importante configurar o grupo público adequado. Um grupo público é uma coleção de usuários individuais, outros grupos, papéis ou territórios individuais e ou papéis ou territórios com seus subordinados que, que possuem uma função em comum. Por exemplo, tanto os usuários com o perfil recrutador quanto os usuários do papel, no papel gerente de desenvolvimento de software, conseguem revisar formulários de emprego. O uso de um grupo público, ao definir uma regra de compartilhamento, facilita a criação de regra e, mais importante, facilita a compreensão posterior da regra, especialmente se ela for uma das muitas regras de compartilhamento que você deve controlar em sua organização de grande porte. Crie um grupo público. Crie um grupo público se quiser definir uma regra de compartilhamento que englobe mais de um ou dois grupos ou papéis, ou qualquer indivíduo. Então, vamos fazer agora nosso exemplo aqui, a criação de um grupo público. Então, inicialmente temos que abrir nosso playground aqui, né? Então, vamos abrir aqui configurações, configuração para o aplicativo atual, Lightning. Então, abrimos aqui nosso Salesforce. Aqui no início, vamos lá seguir os passos. Em configuração, use a caixa de busca rápida para localizar grupos públicos. Grupos públicos. Tá aqui, usuários, grupos públicos. Abre. Próximo passo, clique em novo. Temos aqui a interface. Então, vamos aqui, ó. Não tem nenhum registro. Então, vamos lá em novo. Novo é criar. Clique em criar. Agora sim, habilitado aqui. Novo grupo. Deixa eu fechar aqui. Então, dê um rótulo ao grupo. A caixa de texto nome do grupo é automaticamente preenchida após ser clicada. Esse é o nome exclusivo usado pela API pelos pacotes gerenciados. Dê um rótulo ao grupo. Ele não fala. E no exemplo ele não dá o nome, né? A gente vamos criar aqui. Então dê um rótulo ao grupo. Vou chamar de quê? Vou botar aqui exemplos. Exemplo. Grupo público. Pronto. Próximo passo. Na lista suspensa, pesquisar, escolha entre quais usuários individuais, outros grupos ou papéis você selecionará usuários e se seus subordinados serão incluídos. Não pode incluir uma combinação de tipos de membros em seus grupos públicos.
Não, você pode incluir uma combinação de tipos de membros em seus grupos públicos. Então vamos lá. Na lista suspensa pesquisar, escolha entre quais usuários individuais, grupos públicos ou papéis você selecionará usuários e seus subordinados serão incluídos. Temos aqui, ó, pesquisar grupos públicos. Escolha quais usuários individuais ou grupos. Grupos públicos, papéis e subordinados. Colocar papéis e subordinados. Para. Deixa eu ver aqui, localizar o que aqui faz. Na lista membros disponíveis, selecione os usuários e clique em adicionar. Membros disponíveis. Tá aqui, ó. Então eu vou colocar na. A gente já viu, fomos no exemplo anterior, né? Não, na unidade anterior acho que a gente criou esse coordenador de treinamento. Pode adicionar ele aqui. Membros selecionados. Membros disponíveis. Membros selecionados. Vou botar aqui. Próximo. Tá aqui, CEO. Diretor de vendas. Marketing. Pronto. Tá bom. Então, depois disso, depois de adicionar, basta clicar em salvar. Então, esse é o nosso grupo público. Coordenador. Se vai para cima. Não. Então, ó, CEO, diretor de vendas, marketing, coordenador de treinamento. Vou remover isso aqui para ficar só o básico. Né? Coordenador de treinamento, diretor de vendas, CEO. 3. Ainda temos aqui, ó. Adicionar grupos delegados de administração, né? Não temos nada aqui. Então, o exemplo pede para a gente salvar, vamos salvar. Salvei. Tá salvo aqui, ó. Se quiser editar ou excluir esse grupo público, a gente pode. Depois de definir o grupo, poderá usá-lo para definir as regras de compartilhamento. Beleza. Então, vamos encerrar o vídeo por aqui. No próximo, a gente dará continuidade falando de grupos públicos no aplicativo de recrutamento. Recruiting. Valeu.